conduziu a política externa e, no final das contas, a política eleitoral do Brasil foi Joe Biden. Não, mas aí não era interferência, não. O problema é o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro buscando punição para o juiz pseudo-juiz violador de direitos humanos. Falando no Mike Benz, a gente tem o depoimento do Mike Benz à Câmara dos Deputados que nós mencionamos ontem. Ele foi à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, a CREDEM, que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que teve que ficar em exílio nos Estados Unidos e foi brilhantemente substituído pelo deputado Felipe Barros, que pediu aqui ajuda e nós conseguimos levar o Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado, para falar no Congresso brasileiro sobre a interferência americana no Brasil, sobretudo através da USAID, que era o órgão americano supostamente para assistência, e nós fomos vendo que, na verdade, era um órgão, basicamente uma extensão da CIA. E sobre esse tópico, nós comentamos, inclusive, ontem. Porém, além de falar dos aspectos da USAID em si, o Mike Benz fez também uma exposição de falas do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o que eu posso dizer é que a coisa ficou ruim para o Barroso. Ele foi pego com o batom na cueca. Bruno, a gente tem um vídeo aqui do Barroso, por favor? Nossa solicitação, 200 contas foram excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação. Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa, o Barroso fala bem inglês, ele é professor aqui em Harvard e tudo mais. Ele é um cara que entende bastante sobre essa questão, tá? Sabe bastante de inglês e tudo mais, dá aula aqui. E o que ele está dizendo aqui, nesse momento, é que ele fez um conluio com as Big Tech, mas não foi só com as Big Tech. Esse conluio para as Big Tech foi para limitar o seu WhatsApp, porque as eleitoras do Jair Bolsonaro não são chamadas de tias do Zap à toa, são chamadas de tia do Zap. E o que a corte resolveu fazer? Ora, Bolsonaro é muito forte no WhatsApp, logo precisamos diminuir a capacidade dele no WhatsApp especificamente. E ele está aqui, na verdade, tirando onda que fez isso. Vamos continuar aqui. No Brasil, criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos as informações que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo, as agências de verificação de fato imediatamente verificam se ela é verdadeira ou não, e o resultado, a conclusão, vai para o site deles, e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas e fazemos um acordo com as empresas telefônicas para que todo. Uma correção aqui que o André Maia 4040 está fazendo, que é importante no chat. Ele foi professor de Harvard, porque agora vai ser dar aula de Harvard como, né? Não tem mais visto. Então foi professor, era professor de Harvard, agora só se for via Zoom. As pessoas possam ter acesso à página sem pagar, quer dizer, taxação zero, sem nenhuma dedução do seu pacote, você tem acesso a essa página e verificar se a informação é verdadeira. Então, nós preparamos. Verificar se a informação é verdadeira, segundo os checadores de fato que estavam recebendo grana. Estamos preparados para a guerra. E acho que até o momento, estamos vencendo, sim. Eu não gosto de comemorar antes de terminar, não, mas até agora a má informação tem sido não tão muito importante na seleção comparado com o que aconteceu anteriormente. Então, o que nós fizemos, eu acho que nós nos livramos, quer dizer, nós nos prevenimos. Vencemos o bolsonarismo? De pessoas inocentes úteis que iriam encaminhar fake news, sabe? Sem saber ou sem ter consciência disso. Eu acho que nós amedrontamos os amadores e os profissionais.
as milícias Amedrontante. digitais, que têm hierarquia, que são financiados. Estamos prestando bastante atenção a eles e alguns deles nós desmantelamos isso com a Polícia Federal e com Com a grande Polícia velocidade. Federal. Então eu acho que reduzimos as campanhas de desinformação para o mínimo durante as eleições. Entendo que campanha de desinformação incluía, por exemplo, dizer que o Lula tinha sido condenado à corrupção. Incluía dizer que o Lula tinha sido... que era o Lula era aliado do Maduro, de Ortega, que era a favor do aborto. Isso tudo era chamado de desinformação. Outra coisa que era chamada de desinformação, que, por exemplo, digamos assim, que o vírus chinês tinha vindo da China, que você tinha vou chamar aqui de tratamento precoce era uma possibilidade, que cloroquina era possível de ser utilizada, que tinha evidências científicas, que a vacina não era 100% eficaz. Tudo isso era chamado de desinformação. Felizmente. Então, que o Trump, na verdade, não tinha um conluio com a Rússia, que o laptop do Hunter Biden era evidência do que ele fazia, e por aí vai. aqui nós temos o chefe do Tribunal do TSE, coordenado diretamente com Wilson Sanders, financiado pelo governo americano, que trabalha próximo com o Departamento de História americano, que atende como o host para o USAID, para decisões políticas, trabalhando lado a lado com o TSE, como foi declarado que tem sido milhares de contas que são inocentes úteis, ele chama entre aspas, porque eles compartilham informações do Brasil que vai contra os tribunais. Vocês estão vendo uma confissão de culpa do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O cara está falando com todas as letras que pelo menos 200 contas foram banidas das redes sociais pelo TSE por transmitirem conteúdos que eles consideravam como ilegais. Critério deles. Especialmente os que tratavam de críticas ao sistema eleitoral e ao próprio TSE. Esse era o crime. Reclamar do serviço público prestado por um órgão público era ilegal. Foi tornado ilegal pelo presidente do próprio tribunal. E para tornar isso operacional, o TSE obrigou, a gente não sabe o quanto que foi em conluio, o Mark Zuckerberg até pediu desculpas pelas censuras dele, né? Mas ele, em tese, obrigou as empresas de rede social a firmarem acordos com o tribunal e estabeleceu parcerias com 9 agências de checagem de fatos no Brasil. Aí você vai ver quem são as agências de checagem de fato. A AFP, que é a agência France Press, eu acho, né? A AFP. A agência Lupa, o Aos Fatos, o Boato.org, Comprova, o iFarsas, o Estadão Verifica, o Fato ou Fake e o UOL Confere. Ah, Paulo, mas essas são agências isentas. Ora, a agência Lupa atuou como parceira da ONG Medan, que recebeu o quê? 5,7 milhões de dólares da National Science Foundation para a criação dos checadores de fatos e para criar o Confirma 2022, que foi uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação. Não satisfeitos com isso, a Lupa recebeu o que hoje, grosso modo, né, foram 150 mil dólares, hoje, grosso modo, quase R$1 milhão, do Departamento de Estado dos Estados Unidos para cobrir os custos do programa de 1 ano a ser oferecido pela agência Lupa para capacitar jornalistas, estudantes e professores de jornalismo à verificação de fatos. A agência, essa foi a Lupa. A agência Aos Fatos foi parceira do tal do Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, CEPS, que é uma instituição que também foi financiada pela USAID na criação do Guia de Combate à Desinformação deles, e participaram de vários eventos financiados pelo National Endowment for Democracy, que é uma outra instituição financiada pelos Estados Unidos. Vocês estão vendo a putaria com o dinheiro do pagador de imposto americano financiando as loucuras do TSE?
para promover a censura da gente. Censura de coisas que se comprovaram verdadeiras. Não acabou, você pega o Comprova, olha a putaria que é esse negócio. O Comprova era um consórcio liderado pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que reunia jornalistas de 42 veículos de comunicação, todos de esquerda. Eu acho até que era a Juliana das Picas, lá que estava na Abrage na época, que também recebia o dinheiro do Jorge Soros. Essa mesma Abrage, que lidera o Comprova, recebeu $233 mil do Departamento de Estado entre 2020 e 2023 para a implementação de diversas iniciativas, dentre elas o programa de treinamento online para jornalistas de todo o Brasil, com o objetivo de combater desinformação eleitoral, impulsionada por inteligência artificial, e treinamento e mentoria para veículos regionais para habilidade de verificação de fato. Tudo financiado pelos Estados Unidos. Todos os jornalistas vagabundos que deveriam estar catando lixo na rua porque não tem audiência, não tem credibilidade, enchendo a burra de dinheiro com dinheiro americano. Por isso que esses caras abraçaram o combate à desinformação. Falamos ontem da Globo. E aí vem Barroso me falar de soberania nacional. Isso não é atentado à soberania nacional. O senhor dando palestrinha em inglês, tirando onda com a censura que você fez no Brasil com dinheiro do contribuinte americano? Não deve ter o menor problema o TSE fazer tanta parceria com instituição diretamente financiada pelos Estados Unidos. Quem conduziu a política externa e, no final das contas, a política eleitoral do Brasil foi o Joe Biden. Não, mas daí não era interferência, não. O problema é o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro buscando punição para o juiz pseudo-violador, o pseudo-juiz violador de direitos humanos. É muito dinheiro americano, cara. Os caras tinham um grupo de WhatsApp com o único propósito de censurar postagem e falas de pessoas como você e eu. Eu vou repetir, o Tribunal Superior Eleitoral do Barroso fez parceria com a agência financiada por uma nação estrangeira para decidir o que podia ou não ser dito na internet, o que era verdadeiro ou não. As pessoas do Brasil tiveram seus direitos constitucionais violados com base nesta ação criminosa do Barroso. Pessoas foram censuradas com base nisso. E ele se orgulha dizendo, desmantelamos as milícias digitais em conluio com a Polícia Federal. Isso aí é um evento do Wilson Center. Wilson Center, não vou nem entrar aqui porque eu tenho que continuar a pauta, mas tem um histórico de relacionamento com o Departamento de Estado gigantesco, é praticamente um braço do Departamento de Estado. Praticamente um braço do Departamento de Estado. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.